Sou Eduardo Valácio Gaúcho e hoje estamos com mais uma entrevista do nosso Agro do Vale, pela Rádio e TV Nova Cultura de Lorena. O nosso entrevistado de hoje é um ícone regional. É uma pessoa com grande repercussão regional e que representa o Vale do Paraíba e a sua pecuária em nível estadual e nacional. Vander Bastos, na verdade, Vander Luiz Carvalho Bastos, mais conhecido como Vander Bastos. Como vai, Vander? Tudo bem? Tudo bom, Eduardo? É um prazer estar aqui com vocês aqui. Nós é que te desejamos as boas-vindas. Estamos muito felizes com a tua presença e nos prestigiar nesse singelo e simples programa que fazemos todos os sábados. Muito obrigado. Eu que estou feliz por fazer parte disso que você vem trazendo, que é uma proposta muito importante para o nosso setor. A comunicação, tanto da porteira para dentro, quanto principalmente da porteira para fora, a gente precisa evoluir muito e são iniciativas como essa que a gente vai avançando. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa e o que a gente puder contribuir, estaremos juntos. Será sempre bem-vindo. Realmente, você falou dessa iniciativa, foi uma oportunidade que a Rádio e TV Nova Cultura de Lorena me concedeu em fazer esse programa. Eu não sou um apresentador, não sou especialista nisso. Tá virando. Eu sou apenas um pecuarista, um homem modesto, mas eu peguei essa ideia e estou tentando levar adiante e conto com a sua colaboração e a sua ajuda. Opa. Mas, pessoal, para quem não conhece, o Vander é uma personalidade muito importante no agronegócio regional. O Vander, ele é secretário do município de Cruzeiro, onde reside, né? Sim. É secretário do meio ambiente lá. O Vander é conselheiro da Colacap, Cooperativa de Cachoeira Paulista, cujo presidente nós entrevistamos algumas semanas atrás. O Vander, ele é médico veterinário, sobretudo, né? É sua profissão original. O Vander também representa a Comissão de Pecuária Leiteira na FAESP, na Federação do Estado de São Paulo, né? E pela FAESP acaba representando o Estado de São Paulo em nível nacional, Vander. Exato, né? A minha origem é produtor rural, a formação em veterinária. Sem dúvida, sem dúvida. E por eu estar presidente do sindicato e tradicionalmente na Federação da Agricultura, o Vale do Paraíba sempre coordenou a comissão, antigamente chamava-se mesa diretora, sim, né, da pecuária de leite, e o Tadeu Guimarães de Guaratinguetá ocupou por um bom tempo, o Jorge Rubês, o pai, sim, ocupou por muitos anos, e depois o Pedro Nelson, um produtor de Taubaté, e desde 2013, eu acho, eu estou junto, né, estou coordenando. E eu acho que essa relevância deste cargo para o Vale do Paraíba é porque somos a maior bacia leiteira do estado, é isso? Sim, sempre fomos importante, a mais importante. Na década de 70 fomos a bacia leiteira do país, né? O que é o Paraná hoje era o Vale do Paraíba, né? Pindamonhangaba e Guaratinguetá juntos era a maior produção do país. Certo. Né? E me parece que teu pai, nesta época, era o presidente da Central. Meu pai foi presidente da Central de 81 a 2005. Explica um pouquinho o que era a Central, porque é um modelo que hoje não existe mais, não é verdade? Infelizmente, todas as cooperativas centrais, elas, naquela mudança na abertura de mercado que o então presidente Fernando Collor fez, a Parmalat veio com uma política, né, com muito dinheiro no dólar ainda, sei lá quanto dólar para o cruzado, né? Cruzado novo, já nem lembro mais o que era, e com isso as cooperativas foram muito prejudicadas, né? E primeiro foi a Gaúcha, depois a do Rio de Janeiro, a CCPL, e não foram aguentando, e a última que ainda ficou foi a de Minas Gerais, a Itambé, que depois veio abrir o capital, né? A CCL, eu acho que ela acabou em 2010. Ela tentou, a CCL, né, a Cooperativa Central, que a gente falava, Leite Paulista, que era a marca, Paulista, né? Sem dúvida. Ela foi a maior cooperativa da América Latina, na década de 70, na década de 80, ela recebia cerca de mais de 2 milhões de litros de leite, ela chegou a ter 44 cooperativas associadas, São Paulo, Minas, e um pedaço de Goiás. E depois as cooperativas também foram, né, diminuindo, algumas foram acabando, infelizmente. E quando acabou a Batavo, né, quando a Batavo foi vendida para a Parmalat, a cooperativa passou a comprar muito leite também do pessoal do Paraná. Né? É até engraçado, Eduardo, há uns 2 anos atrás eu ia muito em Arapoti,
com meu pai. A gente tinha muitos amigos lá, um dos padrinhos de casamento meu era de lá, tal, e a gente era amizade muito boa. E eu me lembro, eu comentei há 2 ou 3 anos atrás, eu tive com o Marcelo lá. Tá, o Marcelo, né, da Colacap. A gente teve uma missão da Abraleite e nós reservamos 1 ou 2 horas para conversar com a diretoria da Capal, porque a Capal hoje, a cooperativa de Arapoti, é uma potência. Eu ainda comentei com o Marcelo, né? Eu falei o que é quando os produtores são fortes, né? Eu me lembro de vir aqui lá nos anos 90, no comecinho, até nos anos 2000, e de se fazer uma roda para ouvir meu pai falar, porque nós de São Paulo éramos exemplos. Era uma referência. Era uma referência, né? Inclusive quando a Batavo, né, fracassou, né? Que ali são 3 cooperativas, né? De Castro, de Carambeí e Arapoti. Sim. Que formava a Batavo. A Leite Paulista que socorreu lá, principalmente Carambeí e Arapoti, né? Tá. E aí, hoje, a gente está aqui bem fraco, o nosso sistema cooperativo, né? O Vale ainda é forte, ainda bem, mas São Paulo enfraqueceu muito. E a gente foi lá e a gente viu que em 15 anos, né, de 15 a 20 anos, do ano 2000 para cá, eles deram a volta por cima porque os produtores são fortes e a cooperativa deles se manteve forte. Tem grãos, tem suínos, né, tem aves, não é só leite. Sim. Mas se profissionalizaram, tem posto de gasolina, tem muitas lojas, comércio, tem uma fábrica de ração de cachorro, os produtores produzem semente, eles comercializam semente. Estão verticalizados em muitos produtos. Em vários produtos, e são muito fortes, né? E ainda falei, olha, tá vendo como é que, né, quando o produtor é forte, a cooperativa é forte, né? Não adianta um só ser forte. Não, não tem como. Aliás, a cooperativa só se tornará forte o dia que o produtor for forte, né? E eu tenho uma pergunta a respeito disso, apesar de não ser o foco deste programa. A que se deveu o fim das grandes cooperativas do Estado, do grande sistema de cooperação do Estado? A cooperativa central, ela depende das regionais, né? Das filiais, né? Das cooperativas locais. E foram diminuindo as cooperativas locais, né? E a Paulista tinha um grande mercado em São Paulo, e até 2005 ela tinha, eu acho que 5 ou 6 cooperativas. Depois dali eu não acompanhei mais até o fim dela em 2010. Quando ela foi vendida a unidade aqui de Guaratinguetá e a marca para Danone, né, eles tentaram se reestruturar, e eu me lembro de uma grande reunião lá em Sorocaba, se não me engano, onde eles queriam criar 6 ou 7 polos, transformarem essas 36 cooperativas em 6 ou 7. Por exemplo, eu me lembro muito, ali em Minas, tem hoje a Cooper Rita, né? A gente falava cooperativa de Santa Rita. Santa Rita, claro. Ela fazia um iogurte muito bom, da mesma forma que a Serra Mar, na época, era a Maringá, né? Ainda não era a marca Serra Mar, ela era forte também em algum produto, a Comevap também. Passos, eu me lembro que tinha 5 Serrania em Minas, e em Goiás tinha unidade de leite em pó, né? Até isso tinha, né? Lá em Tubiara tinha a fábrica de fazer leite em pó, que hoje é uma grande vantagem, né? A gente tem trabalhado a nível nacional para exportar leite, e para se exportar precisa de pó. E São Paulo não tem uma fábrica de leite em pó, né? Que coisa, de transformar em pó. Mas não deu certo, até criaram a Leite Paulista Alimentos, mas, enfim, são problemas, né, assim, que a gente conhece, mistura-se vaidade, mistura interesse, a gente brinca, né? Todo mundo quer ser cacique, ninguém quer ser índio, né? Falta um pouco de política de governo, né, para ajudar a estruturar, etc. Exato, né? Tinha que, né? E apesar de, na época, algumas cooperativas, principalmente cooperativa de crédito, ter, né, surgido, mas, enfim, as cooperativas de leite, as centrais, elas vieram praticamente todas acabou, né? E talvez o monoproduto, a monocultura, digamos assim, do leite tenha dificultado isso? Pode ser, né? Tenha contribuído para que isso acontecesse? Pode ser. A falta da diversificação, que eu tenho citado isso nos programas, né? E eu acho que você está certo. Dentro das cooperativas regionais, você tinha várias cooperativas que não era só leite, principalmente Minas, cooperativa com café, tinha aqui em São Paulo algumas cooperativas que tinham milho e tal, que são as cooperativas mais fortes mesmo. Pode ser, eu acredito. Hoje também, se você me perguntar, eu acredito muito nessa diversificação. Vendo o Paraná, vendo alguns outros estados, eu acho que quando a gente tem outros produtos, né,
cria-se novas cadeias. Sem dúvida. E você gera valor, né? Gera uma cadeia de valor mútuo. Exatamente. Eu tenho essa cabeça da empresa, né? Da empresa privada. Eu trabalhei muitos anos na empresa privada. Então, assim, a gente sempre busca a diversificação de produto, a diversificação de negócio, a diversificação de cliente, aumentar o portfólio. E eu acho que, muitas vezes, no sistema cooperativista, por não ter uma obrigação de gerar lucro para o acionista, e sim o lucro apenas como um dividendo. Ali, né? O resultado para ser dividido entre os cooperados, mas ninguém está preocupado com aquele resultado. Todo mundo está preocupado em comprar insumo barato, que é realmente o fim. Produzir mais barato para ganhar um pouquinho mais. E aí essa falta, talvez, em muitas das cooperativas, de um bom profissional, de um profissionalismo adequado, como você falou, pode vir a vaidade pessoal, pode vir o interesse até dos próprios cooperados em manter um cooperado como presidente, quando muitas vezes é melhor ter um profissional de fora, né? Imagino. Então, talvez isso leve a um pouco da ineficiência de todo o sistema. Não sei se é essa a tua visão. A gente notava que muitas cooperativas, a gente até usa... O termo não é o mais certo, mas a gente usava como trampolim político, né? Muito presidente de cooperativa queria ser prefeito. A gente viu muitas cooperativas, né, fracassando devido a isso, pelo mau uso dela com interesse político. Vem ser prefeito. E que não teria nada de errado, desde que ele fizesse um papel bem feito ali, depois seguisse a carreira dele. Exatamente. Né? Construísse uma sucessão para o negócio. Inchar a cooperativa, tal. A gente presenciou algumas coisas disso, sabe? Certo. E, enfim, eu acredito muito, Eduardo, a gente tem visto muito essa campanha do produção local para o consumo local. Sim. Né? E nós estamos numa região muito privilegiada, né? Se a gente traçar um raio aqui de 300 quilômetros, quantos milhões de habitantes nós temos aqui em volta da gente? Em torno de 30 milhões de habitantes. Então, você pega aí a região de Campinas, Baixada Santista... Toda a grande São Paulo, toda a Baixada Litoral Paulista, Campinas, sul de Minas... Rio de Janeiro, né? Até quase região dos Lagos, em 300 quilômetros. Você vai a Alfenas, né? Varginha, Três Corações, Pouso Alegre, Poços de Caldas. Eu acho que nós temos facilmente 30 milhões de habitantes. Com o melhor poder aquisitivo do país, podemos dizer assim, ou... Tenho certeza absoluta entre os melhores. Não, você tem hoje cidades no sul, né, Curitiba, Porto Alegre, que... Né, tem grande renda per capita e tem grande poder aquisitivo. Mas estamos... Estamos na maior, né? Na maior de poder aquisitivo, na maior geração de renda do país. Exato. Talvez 20%, 25% da riqueza do país seja gerada nesse pedacinho que você falou. Com aeroportos, Campinas, São Paulo, Rio, Porto... Com essas estradas. 2 portos grandes, 3 portos apesar grandes. de nossas estradas rurais estarem ruins, não vamos entrar nisso aqui. Nem falemos em estradas rurais, porque Cachoeira Paulista está num estado periclitante, viu? Não vou deixar você bravo, não. Mas a gente tem aqui ótimas estradas, porto, aeroporto, né? Sim, temos tudo. Se Deus quiser, a ferrovia aí, né? O novo governador está anunciando novamente, pelo menos transporte de pessoas, enfim. Pessoas e cargas. Estamos numa região muito boa, né? Eu acho que vale a pena, sim, esse olhar para essa ampliação aí com a pecuária de corte que nós temos aqui, né? E, enfim. Né? Eu acho que nós temos um grande caminho pela frente. Eu acho que o Vale do Paraíba é privilegiadíssimo em termos logísticos, em posicionamento geográfico. Talvez, eu ando refletindo muito sobre isso. Nós temos questões culturais aqui, antigas. Por ter sido uma das primeiras regiões a serem colonizadas do país, nós trazemos alguma mazela daquela época. Pagamos algumas contas desde a época do Império. Porque o solo aqui foi muito mal utilizado. Né? Por falta de conhecimento, não é nem querer. Então, não foi má fé. Não é? Falta de conhecimento técnico na época. Se tinha, né? Então, né, a gente passou pela cana, pelo café, até pela pecuária, né, que extrativista, vamos dizer assim. Pecuária extrativista de leite que nós tivemos e de corte hoje também é muito extrativista ainda. Só que hoje se tem algum conhecimento e pouco trabalho está sendo feito, mas enfim. Mas temos essa questão cultural e a segunda questão, nós nos tornamos um corredor de passagem. Eduardo, eu acho que hoje um dos grandes problemas nossos, a gente é uma região com toda essa tradição rica, mas politicamente a gente está fraco, né? Quantos deputados nós temos da região? Que eu saiba, em São José dos Campos nós temos 1 ou 2 deputados. Apesar do nosso vice-governador ser do Vale, mas parece que não tem muita identidade política, né? Com o Vale em si. Tem com a cidade de São José dos Campos, etc. Mas isso faz falta, né? Nas decisões, né? Eu sei de nomes, eu não sou desta época aqui no Vale,
Eu não sou oriundo do Vale, mas eu sei de nomes, Nesrala Rubês, e você pode me ajudar com outros. Não, sim, Cruzeiro. Cruzeiro, a sua cidade. Teve, o Alckmin, né? A gente costuma dizer que o Alckmin é de Pinda. Quem elegeu ele deputado a primeira vez foi uma dobradinha com um deputado de Cruzeiro, o João Bastos, que não é parente meu, nada contra também, mas era um federal, o outro estadual, depois eles inverteram e Pinda e Cruzeiro elegeram os dois 2 vezes, né? Que vieram a ser secretário e o Alckmin seguiu carreira. O João voltou a ser prefeito de Cruzeiro, hoje não está mais entre nós, mas, enfim, nós tivemos o Aricara, não vamos entrar o Aricara, que era o governador do Vale, era conhecido como governador do Vale. Então, né, a gente tinha mais políticos. Hoje a gente tem pouco, da última vez a gente não pode cometer o Sérgio Vitor do Partido Novo, que não se reelegeu, mas deu uma mão muito grande nas questões do artesanal para a gente, e foi fundamental, né? É um deputado que não era do ramo, mas entendeu a causa, ele era do empreendedorismo, entendeu a causa e ajudou a defender e a abrir portas lá, enfim. Independente do partido, nós precisamos de representantes que tragam para o Vale do Paraíba algo de bom. Então você, bom candidato, bom cidadão, pense nisso nas próximas eleições, se candidate para ajudar a sua região. Acho que o voto distrital ajudaria muito nisso, mas infelizmente não passou. Ainda não, acho que tão logo não deve passar, né? Isso eu acho que ajudaria muito. Ajudaria, porque aí na nossa região nós teríamos o nosso representante efetivo. A gente bota muito... só para não perder, eu lembro, não nessa eleição agora, mas há 6 anos atrás, 4 anos atrás, 5, lá no bairro, lá onde eu tenho a fazenda, o Tiririca, acho que teve 30 votos. Aí eu lembro numa conversa, aquelas conversas de bar lá, todo mundo conversando, precisa arrumar a estrada. Eu falei, vai pedir pro Tiririca. Sem dúvida. Será se ele sabe aonde é o Embaú Mirim, aqui em Cruzeiro e tal, né? Enfim, né? Então, não tem identidade regional, não adianta. Né? Então o pessoal precisa também aprender a votar, precisamos trabalhar candidatos do setor, precisamos, né? Enfim. Sem dúvida. Né? Mas é um trabalho de longo prazo. Exato. Não é um trabalho nosso diretamente, mas como cidadãos nós temos que fazer a nossa parte, né, Wander? Muito bem. Bom, então aí a cooperativa teve essa questão de desmantelamento, de desmanche ao longo dos anos, né? E aí ficaram algumas cooperativas em estado menor, mas firmes, trabalhando seriamente. Que ampliaram, né? O caso da Serra Mar, da Comevap, elas ampliaram acho muito. Que agora elas cresceram nesses últimos anos. Acho que com o fim da Paulista, com o fim da Danone aqui regionalmente, o fim da Parmalat. E souberam entrar no mercado e entraram forte no mercado de São Paulo, né? Onde é o mercado consumidor, né? O leite, né, Eduardo, ele, assim, o Sul... A região sul, os 3 estados que estão muito organizados, estão trabalhando firmemente para exportar, até porque eles estão ali do lado do Uruguai e da Argentina, então eles têm que ser eficientes. Sem dúvida. E o sul produz hoje 40% da produção do Brasil e consome 20%. O sul tem mais uma vantagem, ele tem um clima mais apropriado à vaca europeia. Uma vaca, né? Melhor produtiva, né? Sem dúvida. O sudeste produz 40% e consome ali entre 50% e 60%. E os outros 3 estados produzem cerca de 20% e consome aí 20%, 25%, 15% para fechar a conta. Então o consumo maior está aqui. Sim. Né? E a gente precisa aumentar esse consumo para que a gente não possa, para o sul crescer, o sudeste precisa diminuir. Ou para o nordeste, eu enxergo o nordeste como, acredito que daqui a alguns anos, com investimento no Nordeste, o clima lá é ideal para vaca, né? Porque não tem barro. Sem dúvida. Para vaca de leite, para vaca de leite. Só que com irrigação, imagina com aquele sol, o sul, o Nordeste ia ser o maior as melhores. Desde que haja uma climatização para essa vaca de alta produção. Exatamente. Ou uma adaptação da vaca mais azeboada, com uma melhor produção. Essa adequação da vaca azeboada, com o Buzerá, com o Sind, está sendo feito muito, muito bem lá, né? E tem sido bem produtivo. Tem sido bem produtivo. Tem acompanhado isso? Ali na região, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, tem aquela família do Suassuna que faz um trabalho muito bom lá, né? Tem até o dia D lá, todo mês de julho ele faz um evento, tanto com cabra quanto ele trabalha com o curraleiro pé duro, né? O CBD, CPD e vaca Sind e Guzerá para leite, sabe? E Alagoas é um estado que tem muita produção de leite. Bahia também tem, né? Bahia tem, a Bahia é um mundo, né? Bahia é igual Minas, né? Bahia é um mundo, né? Você tem a turma da Nova Zelândia que veio ali para aquela região da Bahia, irrigou e tem piquetes ali, eles têm as médias da Nova Zelândia, né? Os índices da Nova Zelândia. Sem dúvida. E então, enfim, o potencial do Brasil é enorme. A gente consome
A gente vinha numa sequência aí de até 170 litros por habitante. Parece que caiu um pouco, o último número veio 163 litros, sendo que 5 quilos de queijo, então seria, para facilitar a conta, 50 litros de leite para queijo e 120 forma de iogurte, manteiga, creme. In natura ou outros derivados. E a gente sempre falou... Mas o queijo ainda é muito pouco, né? Exatamente. A gente sempre falou, precisa ter campanha de leite. Se você for para o Uruguai e Argentina... O consumo deles é um pouco mais, porém eles consomem 10 quilos de queijo. Sem dúvida. E se você for para a Europa, a França consome 25 quilos de queijo. Então você pega os números da França, são 320 litros, 330 por habitante. Mas 250 é em forma de queijo e 80. Então os números nossos não são ruins, nós precisamos... estimular o consumo de queijo, talvez. Sim. Porém, está ligado com o poder aquisitivo. É isso que eu ia falar. Né? Se não melhorar a renda, não melhora o consumo. E ontem eu discutei de um amigo meu que essa crescente que a gente vinha, até 200 litros, não poderia recuar. Teria que, a partir de 200 que você começa, aumenta, aí depende de outros fatores. Sim. Mas, infelizmente, nós recuamos. Eu acredito que é o poder aquisitivo mesmo. Até porque o leite in natura não é um produto barato, mas é um produto necessário, principalmente na primeira infância. Exato. Depois disso, até recomendações médicas, devemos consumir mais derivados, sobretudo o queijo, que se passa um alimento nobre, né? Uhum. E é um alimento diferenciado, com vários sabores, com regionalismo. Hoje, com esse queijo artesanal que São Paulo, que o Brasil vem avançando, a gente tem uma quantidade enorme de se fala muito hoje, enorme, né? Se fala muito hoje numa palavra francesa, terroir. É muito bonito isso, mas na verdade é o seguinte, é a origem local. O leite que eu posso produzir na minha propriedade, mesmo estando muito próxima da sua, sei lá, nós estamos a 20 quilômetros no máximo. Em linha reta, né? Em linha reta estamos a 20 quilômetros, mas meu microclima, a minha micro-região é diferente da sua. Hoje de manhã mesmo, nós estávamos fazendo um queijinho lá, e a esposa de um funcionário meu falou: eu não fiz o nozinho de mussarela porque não deu para dar um nó. Ou seja, algum fator de clima, temperatura, etc. Hoje possibilitou o nozinho. Do leite também, né? A gente tem um amigo ali em São Luís do Paraitinga, que ele vem com uma nova filosofia de produção e ele analisa, é uma produção pequena, mas ele analisa o leite. Então, se hoje está bom para fazer a acidez, está bom para fazer iogurte, ele faz iogurte. Amanhã ele faz queijo, depois da manhã ele faz doce de leite. Ele não tem uma produção. Uma constância. E ele fala muito disso aí. Mas aí é o conhecimento fino, é o conhecimento fino do negócio. É diferente, claro. Lógico, né? Não é a realidade e tal. Mas se nós explorássemos isso no Brasil, quantos queijos nós poderíamos ter aqui? Sei lá, vou chutar um número qualquer. Nós temos 200 tipos de queijo. Poderíamos ter 2.000, 3.000 facilmente. Você pega em Minas, né? Você tem canastra, cerro, a lagoa aqui, né? Mantiqueira. Sim. E Mantiqueira faz os queijos. A lagoa faz os queijos bons e Itanhandu também está fazendo. Baipendi do outro lado. Sim. Quer dizer, eu acho que, se não me engano, em Minas hoje já tem 8 ou 9 indicações geográficas, né? De regiões. Sem dúvida, assim como o café tem. Enfim, todos os produtos estão partindo para isso. Né? Ali a região de São Luís do Paraitinga tem aquela tradição do requeijão de prato. Sim. Né? Você pega a Bocaina, que fazem queijos maravilhosos. Ali em Piquete, nos Marinhos, também fazem queijos. Verdade. Né, famosos. Né? Enfim, nós temos... e São Paulo despontou nessa coisa do artesanal pela inovação, com queijo com mofo, com queijo diferente. Vou até te falar, não sei se você conhece uma pessoa de Guará, o Dudu Prado. Já ouviu falar? Não, acho que não. O Dudu Prado tem origem no rádio. Trabalhou em várias empresas de rádio da região. E eu o conheci através de um amigo, do Luiz Henrique Vidotti, que acho que você sabe quem é, e conheci o Dudu Prado. O Dudu Prado está com um programa até na GNT, não estou fazendo propaganda, mas é legal pra caramba. Já é a 3ª ou 4ª série que ele faz, de 3 ou 4 programas, só sobre queijos artesanais no Brasil. Numa TV a cabo, um negócio mais específico, mas quem puder e quiser assistir, vejam o programa do Dudu Prado na GNT. É o meu xará. E ele tem um programa extraordinário. Veja que você vai gostar, Wander. Não, vamos sim. Muito bem. Então, nós partimos para essa produção mais elevada de leite para ter mais subprodutos, etc., e aumentar o consumo. E aí, o que você me fala sobre a nossa região na produção de leite? Nós estamos estagnados, estamos diminuindo, estamos crescendo. Como é que você enxerga essa produção hoje no Vale? Olha, eu enxergo ainda que a gente tem potencial para crescer. Eu acho que a gente pode melhorar muito a eficiência da produção na fazenda. Eu acredito que a gente
quando fala a gente, é a região como um todo. A gente pode melhorar muito geneticamente o gado ainda, apesar que a gente tem uma base genética. Nós tivemos gado holandês aqui, excelentes, que deixou tourinhos aí por muito tempo, e temos hoje girolandos de excelente qualidade, né? Pelo vale todo, né? Desde Mogi lá e até lá no Vale Histórico, lá em Bananal, Arapeí, São José do Barreiro. Então, tem genéticas excelentes aqui. Mas eu acho que a gente ainda peca muito no manejo, na assistência técnica. Falta ainda essa gestão da propriedade. A gente vem de um sistema que não se precisava, né? Se pegar o meu avô e tal, não precisava fazer muita conta, não era... Né? Era diferente. Agora, hoje, com a conta ajustada do jeito que é, a gestão da propriedade, e aí a gente peca nisso, né? A gente não sabe analisar os números, a gente não consegue linkar os números dos índices zootécnicos com os números, né? O financeiro, né? Intervalo entre parto. Puxa vida, eu bobeei aqui, hoje eu tenho 70%, daqui a 3 meses eu vou ter 50%, com o mesmo custo fixo, né? 50% de vaca parida. Aí chega aquela história, o produtor de leite, quando chega na época da seca e ele não fez essa boa programação, despenca a produção, ele sai comprando vaca cara para poder manter a média de leite dele. Aí, quando começa a equilibrar, inverte a conta e aí ele tem que pagar essa vaca e o preço caiu, porque não adianta, essa gangorra, o mercado é assim, o pessoal às vezes, né, a gente costuma falar, o leite baixou, a associação não fez nada, mas é mercado, o mercado você não manda no mercado, não comanda, né? Você não comanda, a gente tenta aparar as arestas, geralmente por causa de importação, mas também existe, o governo quer que eu me lembro, né, a turma fala, eu lembro quando era o Blairo Maggi, o ministro, que a gente foi lá pedir para ele proibir a hidratação do leite no Nordeste, porque era uma solução para fome lá na época, porém o pessoal estava trazendo leite e hidratando lá e trazendo para vender aqui, né? E da mesma forma que tem épocas que tem que fechar um pouco a importação, né? Mas o governo quer leite, quer alimento barato, não só leite. Sem dúvida. Então é essa briga, essa medição de força, mas a gente precisa entender o mercado, e aí é uma briga, eu tenho visto o pessoal de Minas Gerais brigando muito nisso, a Federação de Minas, e a gente apoia tal, mas eles estão mais firmes nisso. Você tem, acho que 5 estados que montaram o Conceleite, é um conselho do leite. Certo. Mato Grosso Sul, os 3 estados do Sul, né? E Minas Gerais agora. Tentando trabalhar uma previsibilidade. Eu acho que o segredo do mercado hoje, né, é a previsibilidade. Pelo menos você saber dentro de 3 meses se vai subir ou não, né? Eu acho que aquela história de chegar lá, pegar o pagamento e falar, nossa... Se arrependeu do que foi feito, né? Já foi, você já gastou. Acabou? Não, você já está gastando de novo, porque a gente recebe o pagamento dia 10, dia 15, já está programado, você já comprou desse mês. Então, se esses estudos trouxerem essa previsibilidade de pelo menos 3 meses, eu acho que vai começar a melhorar mais um pouco. Mas nós precisamos de assistência técnica no campo, ensinando o produtor a fazer gestão mesmo, sabe? Por muito tempo fizeram aquelas planilhas enormes, aquele negócio chato, e o cara preenchia e não tinha ninguém para dizer para ele, isso aqui está dizendo que é isso aqui o produtor sabe preencher, aprende a preencher, mas não aprende a analisar os dados. Não adianta, aí vira aquele negócio chato, vira aquela obrigação. E que não se sabe para que está fazendo. Ele só vai ver que ele está perdendo. Eu não vou anotar mais trem não, isso aqui só serve para dizer que eu estou perdendo, eu já sei que eu estou perdendo e tal. Então, né, precisa esse trabalho de gestão na propriedade. Agora deixa eu te perguntar, você como presidente do Sindicato Rural também é um dos responsáveis por isso, junto com o trabalho das cooperativas, é claro. A cooperativa presta um serviço ao seu cliente, ao seu associado, ao seu cooperado, em todos os sentidos, e também na prestação de assistência técnica veterinária, agronômica, etc. Mas o sindicato também é responsável, em parte por isso, qualificação do próprio produtor, da própria mão de obra dos produtores. Pelo menos aqui no Sindicato de Lorena, eu estou sempre cobrando isso, né? E aqui nós temos uma pessoa que cuida bem dos cursos, etc. O que o Sindicato de Cruzeiro, que é dirigido por você, vem fazendo para a qualificação do produtor e da mão de obra que trabalha para o produtor? Pois é, o sindicato tem uma parceria com o Senar, Serviço Nacional da Aprendizagem Rural. E, infelizmente, os cursos de pecuária, pelo horário que a pessoa tem que frequentar, acaba ficando muito difícil.
né? E nós, dentro do sindicato, a gente tem lá o PAT, né? O Plano de Trabalho Anual, que a gente precisa pegar cursos disso. Não dá para eu chegar lá e só querer os cursos de pecuária. Que te interessam, tem que pegar, né? O que é social, o que é de saúde. Tem um pacote, digamos assim. E a gente tem uma fiscalização rígida em cima da frequência, né? E muito bem isso, porque às vezes o cara fala que faz o curso e não tem ninguém, não, né? E infelizmente, se você tem que ter lá 8, 10 alunos e o fiscal chegar e tiver 6 alunos, o curso é cortado. Então, sim, os próprios coordenadores optam pelos cursos que têm maior frequência. Perfeito. Realmente, nós fizemos, há 3 anos atrás, ficamos 2 dias em Brotas, fazendo novos cursos de pecuária, reduzindo para 6 horas, mas infelizmente o Senar ainda não trouxe essa renovação. Tinham lá pesquisadores, produtores, instrutores, a gente remodelou, trouxe vários temas novos já dentro até das doenças aí, aftosa, tuberculose, brucelose, mas infelizmente o Senar aqui em São Paulo precisa dar uma renovada. E o Senar de São Paulo demorou muito, foi um dos últimos a assinar um programa que chama ATIG, Assistência Técnica e Gerencial. Certo. Deve começar agora. Esse é um bom programa que vai trabalhar 2 anos na propriedade, na parte de gerenciamento da propriedade. Gestão, efetivamente. De controle de custo e tal. Vamos ver quais... Tem um curso que eu fiz que é muito extenso, que é o Empresário Rural. Eu sou um entusiasta desse curso, porque esse curso me ajudou muito. E eu levei um funcionário meu, o seu Francisco, aliás, meu abraço ao seu Francisco, está comigo há muitos anos, é o meu braço direito na propriedade. Sem ele hoje seria muito difícil conduzir tudo, porque eu, além da propriedade rural, tenho algumas outras atividades. Então, meu abraço não só ao seu Francisco, como aos meus outros colaboradores lá na propriedade, né? Não posso deixar de prestar essa homenagem. Já fiz alguns programas e não falei de vocês, mas vocês estão sempre comigo, podem ter certeza disso. Muito bem, então eu fiz esse curso me abriu muito a mente, muitos olhos para o negócio, mas ele é um curso muito extenso, é um curso de duração de 7, 8 meses, com uma frequência de 3 dias por mês, o dia todo. Então, assim, não é qualquer um que pode se afastar do trabalho para isso. Principalmente a pessoa da pecuária de leite, né? Você sabe que eu pedi esse curso lá no sindicato por uma propaganda que você fez, eu acho que nos grupos do WhatsApp. Eu cheguei pro meu coordenador e falei, tem um programa assim? Tem. Eu falei, pede porque falaram bem. É um curso muito bom, mas não é qualquer um que pode fazer. Não é qualquer um que pode fazer, infelizmente, porque é um curso muito longo. Talvez se ele fosse um curso com uma duração um pouquinho menor, com foco maior naquilo que aquela propriedade necessita. O próprio MEC, eu não sou tão entendedor assim, mas a gente sempre leva os pedidos, né? E a gente escuta, a gente tem um retorno. Por exemplo, várias vezes a gente pediu para que se abrisse pelo menos acima de 16 anos. Porque a maioria dos cursos são 18 anos. Mas o MEC proíbe. Puxa vida, você tem... E a turma nova quer fazer, sabe? O filho do funcionário, ele quer fazer, mas não pode, o MEC proíbe, né? Então, precisava evoluir com algumas coisas, né? É mais fácil da gente formar um jovem, né? Não é criança, um jovem, sim, que não tem esses vícios ainda, mas ele não pode fazer o curso. Eu acho isso um erro tremendo, sabe? Mas... Nosso país tem algumas coisas que são complicadas, né? Ninguém mais quer o trabalho infantil, Vander. Isso já acabou, né? Claro, eventualmente você vai poder encontrar isso em algum lugar, mas de um modo geral ninguém mais quer isso. Aquilo que eu não desejo para o meu filho, eu não desejo para os filhos dos meus colaboradores. Exato. Então, tem que evoluir, mas qualificação é tudo. Semana passada eu comentei aqui com a Ana Paula na entrevista, meu filho quer tirar leite. Ele vai fazer 13 anos. Já estou iniciando o negócio para ele. Compramos algumas bezerras, estamos inseminando as bezerras, ele vem participando desse processo e ele vai tirar leite aos 14 anos de idade, se Deus quiser. As vacas dele vão estar paridas e ele vai começar o negócio dele. Não é trabalho infantil, eu acho que é educação, é formação, né? Homem aprende a ser homem andando com homem, meu pai dizia isso. É verdade, né? O problema é que é complicado, né? Você tem aqueles exemplos lá das carvoarias que realmente, né? Da mandioca lá, né? Da limpada, da farinha. E da aí, quebra do coco. Quebra do coco, né? Do coquinho lá. E aí acaba proibindo, e a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes que sim, não, em hipótese nenhuma defendendo. Isso, às vezes que sai aí trabalho escravo, mas você vai ver, às vezes 2 centímetros do colchão. A gente tem que tomar um cuidado danado pra gente não ser enquadrado, às vezes, por um cara sem registro que está no seguro-desemprego.
Então a gente tem que estar sempre se policiando, porque de acordo com a lei, às vezes você pode ser enquadrado tanto no maus tratos animais quanto no trabalho escravo. Se você for ler a lei do maus tratos animais, cada município tem a sua, mas é um negócio muito complicado e infelizmente no Brasil as leis às vezes dá uma margem para mais de uma interpretação, né? E a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso aí, mas infelizmente precisava evoluir. O Senar poderia abrir, né? O MEC poderia liberar para que se faça um curso acima de 16 anos, né? Já vai formando, né? Eu acho que pessoa, aos 16 anos a pessoa já pode votar. Exato. Então ela tem inteligência para saber o que ela quer para a vida dela. Talvez não a decisão. Bom, aos 18 a gente tem que decidir o que vai fazer pelo resto da vida, você normalmente. Já vai formando, né? Evita dele, né, ser contaminado por alguma coisa. Exatamente. Eu acho que o mundo é muito aberto hoje em dia, né? Hoje o celular, a internet, traz um mundo que as crianças não conhecem. Então essa educação, se a gente puder trazer para perto de nós, é melhor. Né? Verdade. Muito bom. Do Estado, o conhecimento, a visão estatal que o Wander tem, porque ele participa de tudo isso. Nós vamos falar isso agora no próximo programa. Então, para este sábado, nós encerramos com os amigos. Eu agradeço enormemente a audiência de vocês. Wander, obrigado por essa entrevista, que está sendo maravilhosa. Nós não a estamos finalizando por completo, vamos finalizar este programa. E, brevemente, vocês assistirão o Wander em mais um programa, dentro desse mesmo tema que nós temos tratado, que ele é super importante. Só gostaria de colocar o Agro do Vale, o nosso programa, à sua disposição, à disposição do sindicato, da Secretaria de Agricultura do Estado, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tudo que vocês precisarem da nossa colaboração, da nossa divulgação, da nossa presença, conte conosco, Wander. Eu faço questão de poder participar nesses projetos, porque o objetivo deste programa é melhorar a vida do agricultor, do pecuarista, do cidadão do Vale do Paraíba. É só esse o nosso intuito. Nós não temos um intuito político, nós não temos um intuito comercial. Nós temos o intuito de levar tecnologia e informação para todos nós. Ok? Então, pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um Agro do Vale com Wander Bastos. E nós estamos ao ar todos os sábados, às 10 da manhã, com reprise 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos nossos canais do YouTube, nos nossos canais do Facebook, da Rádio e TV Nova Cultura de Lorena. Wander, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista. Nós que agradecemos o espaço e pode ter certeza que nós vamos caminhar aproveitar juntos, bem é isso aí. Vamos caminhar juntos. Obrigado. Um abraço, pessoal. Até a próxima.